Graça e paz, queridos irmãos. Dando prosseguimento à nossa leitura do Evangelho segundo Mateus, hoje nós vamos meditar em Mateus capítulo 4. Eu estarei lendo primeiramente do versículo 1 até o versículo 11, fazendo depois alguns comentários práticos e em seguida vamos do 12 ao 17 e finalmente do 18 ao 25, que é o versículo que encerra o capítulo 4 de Mateus. Vamos então para a leitura? Assim nos diz o texto sagrado. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e, chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito, que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Por enquanto, vamos parar por aqui. Eu tenho alguns pontos importantíssimos para comentar com você, lembrando que a tentação do Senhor Jesus no deserto ocorreu logo após o seu batismo nas águas por João, como nós vimos na leitura de Mateus capítulo 3. Interessante é que o Senhor Jesus ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Ou seja, foi da vontade de Deus que ele fosse conduzido ao deserto, mas para quê? Para jejuar? Não, para ser tentado pelo diabo. Então é interessante isso, inclusive foi uma observação que ontem, no culto doméstico, o meu filho mais velho, Felipe, ele fez. Ele disse: Pai, veja que interessante, Jesus ele não foi conduzido ao deserto para jejuar, ele foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo e provavelmente por isso ele jejuou. Foi por essa razão. Então, isso é muito significativo, porque o jejum é justamente uma prática que não é abolida no Novo Testamento, ela é melhor direcionada, e isto nós veremos mais adiante, durante a meditação do Sermão do Monte, quando o Senhor Jesus fala sobre o jejum. Ele não nos proíbe de jejuar, ele diz, quando jejuardes, né, ou seja, ele normatiza o jejum, ele nos ensina como devemos fazê-lo. E através do jejum, mortificamos a nossa carne para nos fortalecermos espiritualmente. Então o Senhor Jesus estava jejuando no deserto e o fez durante 40 dias. Mas temos apenas outro personagem bíblico que jejuou por tanto tempo, que foi Moisés, que também jejuou por 40 dias. E assim nós vemos que Jesus, assim como Moisés, ele está também sendo alguém que vem trazer algo de muita importância para a humanidade. Então, por Moisés veio a lei, mas por Jesus veio a graça e a verdade, como está revelado no Evangelho segundo João, capítulo 1. E em Cristo Jesus, nós entramos numa nova aliança com Deus. Então havia a velha aliança, por meio de Moisés, especificamente com o povo judeu, e agora essa nova aliança, na qual a bênção de Deus
se estende a toda a terra. Então, o Senhor Jesus, ele vai ao deserto para ser tentado. Esta palavra aqui, que foi traduzida em português como tentado, em grego é peirazo, que ela significa ser testado. Então o Senhor estava sendo testado ali. E ele jejuou por 40 dias e 40 noites, e ao longo de todo aquele período de jejum, o maligno não tentou Jesus, não testou Jesus, até que chegou o momento em que diz a palavra que o Senhor teve fome. Porque fato é que quando nós estamos jejuando completamente focados no Senhor, nós não sentimos fome. Quando nós estamos orando, quando estamos meditando na palavra, isso é um fato que acontece com todos aqueles que já experimentaram se retirar exclusivamente para a oração e para o jejum. E assim foi feito. Só que chega um momento em que vem a fome. E é impressionante que somente depois de 40 dias e 40 noites foi que o Senhor teve fome. E o maligno se aproveitou desse momento em que o Senhor estava com fome para testá-lo. E assim, de fato, age o diabo. E a respeito do diabo, esse termo aqui, diabo, não é um nome. Tanto é que na maioria das Bíblias está com D minúsculo. Diabo, na realidade, significa em grego caluniador ou difamador, mas em primeiro lugar, caluniador, aquele que acusa com mentiras, né? Então, esse é o papel do diabo, mas é também o papel de um acusador, que ainda que não esteja mentindo, ele está acusando, ele quer nos prejudicar, né? Então, depois de 40 dias é que chega o caluniador, o diabo, lembrando que isto não é um nome, mas de fato se trata de um ser maligno, e ele chega como o tentador, diz o versículo 3, né? Aquele que vem nos testar. E então ele diz ao Senhor Jesus, se tu és o Filho de Deus, né? O que nós aprendemos com isso? Que o maligno, ele sempre vai tentar colocar dúvida no nosso coração. Vejam que a tentação começa com um se tu és o Filho de Deus. E aí nós temos aqui a primeira lição prática. Aliás, a segunda, porque na verdade a primeira é a de que todos nós, após o batismo nas águas, precisamos ser testados. Precisamos ser aprovados, queridos irmãos. Por isso que a palavra diz que nós não temos que estranhar quando passarmos por diversas provações ou tentações. É a mesma palavra que pode ser traduzida das duas formas, como tentação ou provação. Não temos que estranhar, porque depois que somos batizados nas águas, ao longo da caminhada cristã, nós somos testados em muitas situações, em diversas circunstâncias. E precisamos aprender com o Senhor Jesus como vencermos estas tentações, esses testes, estas provações da vida que o Pai permite para que venhamos ser aprovados. A vontade de Deus é que sejamos aprovados e não reprovados. Então, vamos lá. A segunda lição prática que nós aprendemos aqui é que o maligno ele vai tentar colocar dúvida se nós realmente somos filhos de Deus. Mas ora, se você ama o Senhor, se você ama a Deus e você quer seguir Jesus como seu único Senhor e Salvador, desejando se converter a Ele, se quando você peca, você se entristece com o seu erro e confessa a Deus pedindo perdão e se arrepende de coração, então é evidente que você é um filho de Deus. Não permita que o maligno coloque dúvida no seu coração. Mas o inimigo assim faz, e ele é tão ousado que ele tentou o próprio Filho do Deus vivo, nascido da Virgem Maria. E quando eu digo Virgem Maria, eu não estou aqui dizendo que eu sou católico, ok? Mas que de fato Jesus nasceu de uma virgem e concebido pelo Espírito Santo. Então, o maligno é tão ousado que mesmo Jesus tendo nascido sem pecado e vivido sem pecado, o maligno tenta fazer o Senhor aqui pecar. Ele tenta colocando dúvida no coração do Senhor e em seguida
ele tenta sugestionar Jesus, tentando dar a ele uma ordem, né? Ou seja, se tu és o Filho de Deus, manda ou ordena que estas pedras se tornem em pães. Mas quem é que está ordenando aqui? É o próprio diabo. Ele está tentando dar uma ordem ao Senhor Jesus. Manda que estas pedras se tornem em pães. E o versículo 4 diz, ele, porém, respondendo, disse, está escrito. E aqui nós aprendemos a terceira lição prática, que nós vencemos o tentador e nós vencemos todas as provações dessa vida através da palavra de Deus. Conhecendo a palavra de Deus, guardando a palavra no nosso coração, como diz no Salmo, para não pecarmos contra o Senhor. Então que venhamos esconder a palavra de Deus no nosso coração, para que nos lembremos dela no momento apropriado e assim venhamos vencer as tentações. O Senhor, ele repreende a essa tentação, ele vence essa tentação com a palavra, dizendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o Senhor Jesus venceu o diabo, a primeira tentação, com a palavra de Deus. Mas o interessante é que o Senhor ele vai continuar usando a palavra de Deus para vencer as tentações do diabo. Então, tanto na segunda quanto na terceira tentação, o Senhor Jesus ele responde ao tentador dizendo, está escrito e está escrito. Então, é muito interessante que nós encontramos o Senhor usando a palavra de Deus para vencer todo tipo de tentação. Então aqui nós encontramos esse ensinamento prático também. E agora eu quero também passar para vocês, transmitir a você algo muito interessante que nós encontramos aqui. Quando o maligno percebeu que o Senhor havia usado a palavra de Deus para vencer a tentação, o diabo usa também a palavra de Deus, distorcendo-a para tentar enganar o Senhor. Vejam como o maligno é astuto. No versículo de número 6, ele diz, se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito. Ou seja, o Senhor Jesus tinha dito está escrito, e agora o diabo diz também está escrito. Ou seja, ele tenta usar a própria Escritura Sagrada para enganar o Senhor. E isto continua acontecendo até hoje. Quantas são as heresias que dão origem a seitas, a religiões que se dizem cristãs, mas que estão distorcendo a palavra de Deus, que não estão explicando a Bíblia com a própria Bíblia, porém a Escritura, com a Escritura se interpreta. E o Antigo Testamento, ele precisa ser lido à luz do Novo Testamento. Então, hoje ainda acontece isso. O maligno não mudou de tática. Ele continua tentando usar a própria Escritura para nos enganar. E alguém pode bater a sua porta e tentar usar a sua Bíblia para enganar você. Então tome muito cuidado com isso. E é por isso que nós temos que ter um plano de leitura e ler toda a Bíblia o ano todo, durante todos os anos da nossa vida. Quanto mais lemos a palavra, meditando na palavra, mais nós nos protegemos contra heresias. E como há heresias hoje em dia sendo disseminadas? Quantos são aqueles, especialmente, que estão agora disseminando ensinamentos errôneos através da internet e que estão enganando milhares de pessoas? Eu vejo canais que têm milhares de seguidores, que estão, inclusive, colocando likes, gostei, em vídeos de heresias, em vídeos que estão distorcendo a palavra de Deus. Vivemos um tempo perigosíssimo, irmãos. Como é importante conhecermos a palavra, porque não é alguém que usa um texto fora de contexto que pode estar lhe ensinando a verdade. Esta pessoa pode estar enganando você. Então precisamos conhecer não somente o contexto imediato, mas precisamos conhecer toda a Escritura, porque a Escritura
com a Escritura se interpreta. Então, prosseguindo aqui. Agora, o interessante é que o maligno ele usou nada mais, nada menos que um trecho do Salmo 91 para tentar enganar o Senhor. Justamente aquele salmo que muitas pessoas deixam aberto, né, em cima de uma mesa em casa, dizendo que traz proteção. Ora, o maligno conhece o Salmo 91 e foi justamente o Salmo 91 que ele usou para tentar enganar o Senhor. Mas o Senhor não se deixou enganar e mais uma vez respondeu com a palavra de Deus, porque a Escritura com a Escritura se interpreta. Então, nós encontramos a terceira tentação no versículo 8, e mais uma vez o Senhor, ele vence a tentação dizendo, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. E quando diz isso, antes ele declara, vai-te, Satanás. Essa palavra Satanás, embora muitas versões tenham como um nome, ou seja, começando com uma letra maiúscula, na realidade, Satanás é outro nome grego que não foi traduzido, mas transliterado, e que significa adversário. É um outro termo que significa adversário, que tem, na verdade, origem no hebraico, né, Satã, e que significa adversário. Não é um nome, mas é uma característica do maligno. O maligno é um adversário e o maligno também é um caluniador. Então, diabo e Satanás são características do mesmo ser, que é o maligno, né? O espírito maligno, o espírito do mal, a antiga serpente, como diz a palavra de Deus. Mas vamos prosseguir aqui. Versículo 11 diz que o diabo deixa e os anjos vêm servi-lo, só que tem mais uma observação importante que eu quero fazer aqui nessa leitura, que também não deixa de ser um ensinamento prático. Percebemos que o maligno ele usa 3 tipos de tentação aqui, buscando usar a própria concupiscência que há no ser humano para fazê-lo cair. E no caso nós vemos aqui, em primeiro lugar, a concupiscência da carne, no versículo 4, no versículo 3, quando o maligno ele se aproxima do Senhor, quando percebe que o Senhor teve fome. Então ele se aproveita da fome do Senhor para dar ao Senhor uma ordem que transforme pedras em pães. E então ele usa a concupiscência da carne. Em segundo lugar, ele usa a soberba da vida, que é no versículo 6, dizendo que se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Ou seja, olha, você é o tal, você é o Filho de Deus, se lance daqui abaixo que os anjos vão segurar você, né? Então, o maligno usa o Salmo 91 para tentar enganar o Senhor e tentando usar a soberba, né? Olha, você é o tal, né? Então, foi mais ou menos isso que o inimigo quis fazer. E, em terceiro lugar, a concupiscência dos olhos, porque o maligno mostrou ao Senhor Jesus todos os reinos do mundo e a glória deles. Então, nós vemos o maligno aqui usando as 3 concupiscências que são mencionadas em 1 João, capítulo 2, versículo 16. E se você não conhece, né, esse versículo, é importante você tê-lo decorado. Há muito tempo, desde o início da minha conversão, que eu decorei 1 João, capítulo 2, não somente o versículo 16, que fala da concupiscência dos olhos, da concupiscência da carne e da soberba da vida, mas também decorei o versículo anterior, o 15 e o 17. E o que dizem esses versículos? 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia!
Então, assim como eu decorei esses versículos, eu aconselho que você faça o mesmo. 1 João capítulo 2, versículos de 15 a 17, porque ali nós encontramos no versículo 15 as 3 tentações do maligno. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. E é interessante que foram com essas 3 concupiscências, essas três estratégias que o maligno tentou também a Eva. Você encontra isso em Gênesis, no capítulo 3, versículo 6. Vejam que eu tento ser breve, mas não dá, né? É muita coisa para comentar, irmãos. Eu tento ser breve, mas não é fácil. Vamos lá. Gênesis 3, 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, então concupiscência da carne, e agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, soberba da vida. Percebe? Há muitas pessoas que venceram e têm vencido a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, mas justamente porque vencem essas concupiscências, se tornam soberbas, cheias de si mesmo, se acham mais santas que os demais e caem na tentação da soberba da vida. Muito cuidado com isso. Esse é mais um ensinamento prático que eu quero deixar para você. Vamos prosseguir com a leitura para a gente concluir Mateus capítulo 4? Então vamos lá. A partir do versículo 12 agora. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Muito bem. Vamos para os ensinamentos práticos, ok? Porque se eu for comentar aqui alguns aspectos de detalhes do texto, esse vídeo ficaria muito mais longo ainda, e eu não desejo que isso aconteça. Então, o que eu encontro aqui de mais importante para nós comentarmos? É o que está no versículo 17, que no versículo 12 é dito que o Senhor teve a notícia de que João estava preso. A impressão que temos é que isso aconteceu quando o Senhor estava jejuando no deserto. Porém, eu creio que não. Eu creio que houve um tempo ainda em que depois do retorno do Senhor, e eu digo isso baseado em outros textos de outros evangelhos, e principalmente, se não me falha a memória, do Evangelho segundo João, que, bom, eu não vou entrar nesses detalhes aqui agora, mas o importante é que, quando o Senhor Jesus soube que João estava preso, que ele foi preso, ele deixa Nazaré e vai habitar em Cafarnaum, que era uma cidade marítima. Então o Senhor em Cafarnaum, ele tinha uma casa. Ele deixa seus irmãos, sua família em Nazaré e vai morar, muito provavelmente sozinho, em Cafarnaum. E aí se cumpre o que foi dito pelo profeta Isaías, né? E mais uma vez aqui encontramos Mateus fazendo referência a profecias a respeito de Cristo. E nós então encontramos no versículo 17 o que eu gostaria de trazer como ensinamento prático aqui. Primeiramente, é importante dizer que a mensagem que o Senhor começa pregando é idêntica à mensagem de João Batista. Então Jesus dá continuidade à missão de João Batista. Mas Jesus era o cumprimento do que João Batista pregava. Agora, houve muita sabedoria de Deus aqui, porque quando Jesus dá continuidade à mensagem de João Batista, e nós sabemos que os apóstolos, né, eles também começam a batizar, assim como João Batista batizava,
Quando o Senhor Jesus dá continuidade à mensagem de João Batista, evidentemente, aqueles que haviam ficado sem uma liderança, digamos assim, que eles viam em João Batista, eles encontraram em Jesus essa liderança. Então houve uma sabedoria muito grande aqui no Senhor fazer isso. Evidentemente, sabemos que o Senhor Jesus é o Filho de Deus e conduzido pelo Espírito Santo, ele prega exatamente a mesma mensagem que João Batista já pregava, que está aqui no versículo 17. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Agora, o que eu gostaria de comentar aqui, eu já falei sobre o arrependei-vos, se não me engano foi no vídeo anterior, sim, foi no vídeo do capítulo 3, porque é exatamente o que João Batista dizia, que está revelado em Mateus 3, versículo 2, e dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E é exatamente o que está escrito aqui em Mateus 4, 17. Portanto, Jesus iniciou o seu ministério público exatamente com a mesma pregação de João Batista, chamando as pessoas ao arrependimento. E, na verdade, esta mensagem continua sendo atual. Porque quando, por exemplo, no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, os apóstolos e demais discípulos que com eles estavam reunidos foram cheios do Espírito Santo, Pedro, na sua primeira pregação após aquele acontecimento, ele também chama os judeus que ali estavam ouvindo a sua mensagem, os chama ao arrependimento de pecados. E, da mesma forma, a pregação dos demais apóstolos. Nós vemos, por exemplo, Paulo em Atenas também chamando os atenienses ao arrependimento, dizendo que Deus não levou em conta os dias da ignorância, mas que agora ele notificava, ou como dizem algumas versões, ele ordenava. Agora o Senhor ordena que todos os homens em todo lugar se arrependam. Então vejam que a mensagem do arrependimento, ela continua atual. E vejam que quando nós lemos o Apocalipse, vamos chegar lá se Deus assim nos permitir, nós temos constantemente um chamado ao arrependimento. E em cada igreja, né, nós encontramos, nas igrejas que haviam, que tinham algo que se consertar, nós encontramos o Senhor dizendo, arrepende-te, arrepende-te, arrepende-te. Então, isso está nos relatos das 7 igrejas, das cartas às 7 igrejas, em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3. Mas voltando aqui ao versículo 17 de Mateus 4, nós encontramos que o Senhor está chamando ao arrependimento, chamando a uma mudança de mente, a uma mudança de mentalidade, e dizendo o porquê. Porque está próximo o reino dos céus. 2 observações aqui. O que está traduzido como está próximo pode também ser traduzido como é chegado o reino dos céus. E provavelmente a melhor tradução está no é chegado, porque o próprio Senhor Jesus em Mateus capítulo 12, versículo 28, ele diz, e aqui nós encontramos um outro termo grego que só pode ser traduzido como chegado, né? Em Mateus 12, 28, nós encontramos o Senhor dizendo o seguinte, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Portanto, se esse versículo não permite uma outra tradução, você verá que em todas as traduções, pelo menos as traduções que são realmente mais honestas com o texto em grego, traduzem como é chegado, Mateus 12, 28. Se Jesus em Mateus 12, 28 diz que é chegado o reino de Deus, evidentemente a melhor tradução para Mateus 4, 17 e também para Mateus 3, 2 seria é chegado o reino dos céus. Embora o termo grego também signifique aproximar-se, estar perto, ok? Então não posso aqui dizer que as versões que traduzem como está próximo são traduções errôneas,
porque de fato esse termo em grego significa as duas coisas. Mas o termo grego de Mateus 12, 28 só pode significar é chegado. Então, quando que chegou o reino de Deus? Com a chegada do Cristo a esse mundo. Então, lembrando que esse termo reino em grego é basileia e significa não exatamente reino, significa reinado, significa governo. Então, o que está sendo dito aqui? Arrependam-se, mudem de mentalidade, voltem-se para Deus, porque é chegado o reinado de Deus. Agora, por que aqui é traduzido como reino dos céus e não reino de Deus? Isto só acontece no Evangelho segundo Mateus. Provavelmente porque Mateus evitava usar o termo Deus, que é o título do ser divino, do Todo-Poderoso, do Altíssimo. Então, como bom judeu, né, e escrevendo para os judeus, Mateus, ou Levi, se você assim preferir, ao escrever o Evangelho para os judeus, ele evita escrever o título do ser divino, porque os judeus de fato evitavam, né? Então, ao invés de escrever Deus, ele escreve céus, mas em alguns momentos ele de fato escreveu Deus, como em Mateus 12, 28. E a prova de que reino dos céus e reino de Deus é a mesma coisa, é que se você procurar em Marcos 1, versículo 15, a mesma passagem, a passagem paralela, nós encontramos Marcos ali dizendo que Jesus, ele iniciou o seu ministério dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então ele disse: o reino de Deus está próximo. E Marcos está justamente se reportando ao mesmo episódio que Mateus está se reportando no capítulo 4, versículo 17. Então Mateus 4, 17 e Marcos 1, 15 é o mesmo episódio, o início do ministério público de Jesus e como era a sua pregação, ok? Vamos prosseguir a leitura então? Vamos lá. Versículo 18. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no, e, adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, oprimidos por várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Muito bem, o que nós encontramos de prático aqui nesse último trecho da leitura de Mateus capítulo 4? Nós encontramos primeiramente o Senhor Jesus chamando os seus primeiros discípulos que deveriam estar com ele todo o tempo e acompanhá-lo para onde quer que ele fosse. E o Senhor então chama 4 primeiros apóstolos que tinham uma característica em comum. Todos eles eram pescadores. E nós vemos aqui quem são eles. Pedro e André, que eram irmãos e evidentemente tinham um barco e eram pescadores, e Tiago e João, que deveriam estar em outro barco, possivelmente, e que eram filhos de um certo homem chamado Zebedeu, que talvez fosse o dono
das embarcações ali todas, e o dono ali, o empresário da pesca, do ramo da pesca, e ali estavam Pedro e André, Tiago e João, que trabalhavam para ele, sendo que Tiago e João eram filhos de Zebedeu. E o Senhor Jesus então os chama para que eles o acompanhassem. E é maravilhoso que eles deixam tudo para segui-lo. Evidentemente, Zebedeu talvez tenha ficado bastante aborrecido com isso, mas eu espero que não. Espero que ele também tenha percebido quem era Jesus e tenha permitido, né, sem nenhum tipo de problema, que seus filhos e também Pedro e André seguissem o Senhor Jesus e deixassem ali o ramo da pesca. Mas o Senhor os chama para um outro trabalho, para um trabalho divino, que era o trabalho deles serem pescadores de almas. Então, o Senhor de fato escolhe algumas pessoas para que se dediquem em tempo integral à evangelização, ao pastoreio das ovelhas do Senhor. E é claro que Jesus é o sumo pastor das ovelhas, mas o sumo pastor, ele também chamou alguns e continua chamando para o pastorado. E quando o Senhor nos chama, não adianta tentarmos fugir. Alguns, infelizmente, até insistem em fugir e depois eles vão sofrer muito, porque quando Deus nos escolhe, a melhor coisa que temos a fazer é atender o seu chamado. Como disse o Senhor para Saulo de Tarso, quando o chamou no caminho de Damasco: dura coisa é para ti recalcitrar-lhes contra os aguilhões. Então, aí se referindo a um aguilhão, a um anzol, né? E você sabe que o peixe, quando resiste ao anzol, o que vai acontecer? O anzol cada vez vai se encravar mais na boca do peixe até que ele não consiga mais resistir. Então, não resista ao chamado de Deus, se é o seu caso. Agora, ore e se entregue ao Senhor, que as coisas vão acontecendo. Eu não vou dizer que naturalmente, mas sobrenaturalmente, o Senhor vai conduzi-lo ao ministério ao qual Ele tem chamado você, se é o seu caso. E interessante que o Senhor nunca chamou desocupados. Ele nunca chamou pessoas que não queriam trabalhar. Você vai perceber que o Senhor sempre chama aqueles que trabalhavam. Você vai ver, por exemplo, que a chamada do próprio Mateus foi quando ele estava na coletoria, foi quando ele estava trabalhando. Então o Senhor não quer, desculpa a expressão do termo, o Senhor não quer vagabundos na sua obra. O Senhor não quer pessoas que não queiram trabalhar. Eu mesmo, quando iniciei o meu ministério pastoral, durante muito tempo, eu continuei trabalhando secularmente. E eu só deixei o trabalho secular quando foi impossível conciliar o trabalho secular com o trabalho pastoral. Na medida que a congregação foi crescendo, foi ficando cada vez mais difícil. Até porque, muitas vezes, eu tinha que participar de reuniões, trabalhando no Rio de Janeiro e pastoreando em São Gonçalo. E então, às vezes, eu chegava para o culto já na metade do culto, no final do culto, e então foi se tornando impraticável. Só que mesmo assim, eu não pedi demissão do trabalho. Eu não pedi. Eu orei ao Senhor e eu disse: Senhor, esse trabalho foi o Senhor que me deu. E se o Senhor quiser que eu venha me dedicar exclusivamente à tua obra, vivendo pela fé, o Senhor vai tirar esse trabalho de mim. E eu não fiz nada para ser demitido. Eu continuei me empenhando para trabalhar cada vez mais e, de uma hora para outra, inesperadamente, eu fui demitido e eu entendi que então foi a vontade do Senhor. Então, queridos irmãos, é um ensinamento prático que nós encontramos aqui também, ok? E aí, nós vemos também que o Senhor Jesus ensinava nas sinagogas. Então, assim como Paulo, por exemplo, fazia, né, Paulo apóstolo, que chegando numa cidade, ele primeiro pregava nas sinagogas e só quando era rejeitado ele pregava para os gentios, o Senhor ensinava nas sinagogas e pregava o evangelho do reino. Agora, o ensino era dado nas sinagogas e a pregação, que
que é algo diferente do ensino. Por exemplo, agora, nesse momento, eu estou ensinando. Agora, uma pregação é a proclamação do reinado de Deus, do governo de Deus, da autoridade que Deus tem sobre as nossas vidas e que nós devemos nos submeter a Ele para vivermos segundo a sua vontade, e que isto se dá somente através do novo nascimento por meio da nossa conversão a Cristo. Então essa é a pregação do Evangelho, um chamado ao arrependimento para uma novidade de vida em Cristo. Então não confunda ensino com pregação. Eu agora, por exemplo, não estou pregando, eu estou ensinando a palavra de Deus, ok? E espero que esteja sendo edificante para você. Me perdoe por mais um vídeo longo, mas será que teria como ser mais curto? Eu acho que não, né? Então agradeço pela sua paciência, perseverança e espero que estes vídeos estejam sendo bênção na sua vida. Quero recomendar a você que sempre antes de assistir os vídeos você faça a sua oração. Eu não estarei mais fazendo orações aqui no início da gravação dos vídeos apenas para não torná-los mais longos, mas eu faço também a minha oração antes de iniciar a gravação do vídeo e a leitura do texto bíblico. Então faça isto antes da leitura e após a leitura. E a Deus toda a glória.